Seja bem-vindo aqui ao nosso Play Fan F1. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uai. Eu que agradeço o convite, cumprimentar a todos do Sistema Fã de Comunicação. E é bom consertar para a gente saber se a gente está... Pois é, se está bonito, se está feio. Né? Se a barriga está muito protuberante. É a nossa proteção, é o retorno de imagem aqui. Senão fica todo mundo em casa mangando da gente e a gente não vai saber sem saber o que é que está acontecendo. Ué. Por que estão rindo Deus, como diz o Tavarel. Elbinho, me conta. Antes da gente entrar especificamente no que é mais chamativo para o momento, que é esse processo da reeleição. Vamos relembrar um pouco sua trajetória. Da Paraíba, hoje sou concursado aqui em Sergipe, mas o que deflagrou, na verdade, esse processo político nosso, além do meu gosto pela política, Narciso, foi um episódio curioso, que eu acho que algumas pessoas vão lembrar. No ano de 2003, o Tribunal de Justiça de Sergipe fez um concurso público para servidor. E eu descobri que existia um processo de fraude naquele concurso. Na época, a gestão do Tribunal de Justiça, através do seu antigo presidente, que é o já falecido desembargador Pascoal Nabuco, havia contratado uma instituição chamada Escola Superior do Ministério Público de Alagoas, que por tabela contratou a FAESP de São Paulo, que por tabela contratou a Faculdade São Luís, que era aqui na Rua Laranjeiras, Sim, perto da Escola Normal. E eu descobri que essa Faculdade São Luís tinha elaborado as provas e tinha distribuído para algumas pessoas da sociedade aracajuana serem aprovados no concurso. Olha só que absurdo. Muitos deles filhos de autoridades que já tinham cargos comissionados há muitos anos e que precisavam de uma aprovação do concurso para incorporar esses cargos. Não, porque eles já eram comissionados há 15 anos. Então, como existia uma lei que quando você tinha um cargo comissionado por 5 anos, ele se incorporava 50% e depois nos outros 5 anos, a cada um ano, mais 10% ia. Alguém que já era cargo comissionado há 10 anos, se passasse no concurso, ele vinha com o salário do concurso e incorporava todo aquele tempo de cargo comissionado. E por isso eles fizeram um concurso com salário lá embaixo, porque era para não ser atrativo para mim, para você, prestarmos o concurso, e somente aqueles que já tinham cargo comissionado se interessarem para fazer o concurso. Como é que eu descobri isso, para que você entenda? A instituição aqui fizeram toda essa engenharia circular no processo, saindo de Aracaju, indo para a FAESP, Faculdade de Administração e Negócios de São Paulo, indo para o Ministério Público de Alagoas, uma fundação do Ministério Público de Alagoas, e chegando aqui. Essa instituição não se deu cuidado de elaborar uma prova inédita. Ela usou a prova da OAB de São Paulo, do ano de 2002. E é curioso, os exames de ordem, eles só têm 4 letras, A, B, C e D. As alternativas são só 4. Como todo concurso são 5 alternativas, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma 5ª alternativa, uma letra E. Só que 2 coisas me chamaram a atenção. O gabarito da prova não tinha nenhuma questão E, como certa, e eles criaram sempre uma letra E errada. Só que eles esqueceram que em alguns enunciados da questão dizia assinale a alternativa errada. Quando eles criaram a alternativa errada, ele criou outra resposta certa para algumas questões. Então o concurso teve várias questões anuladas por conta disso. E essa curiosidade me fez pesquisar e eu achei essa prova de São Paulo, vi que era cópia. Depois eu vim descobrir que eles copiaram as outras matérias do vestibular da faculdade da Universidade Federal de Santa Catarina. E através de um jornal extra de Alagoas, que já investigava essa instituição, fundação do Ministério Público de Alagoas, que eram alguns promotores que criaram uma fundação que não tinha uma ligação institucional com o Ministério Público. Era como assim, vários promotores criaram tipo uma faculdade privada, que dizia assim, Fundação Escola do Ministério Público de Alagoas. Já vinham investigando e eles me passaram alguns documentos de denúncia e eu fiz essa denúncia chegou à Globo, eu cheguei a aparecer no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal da Globo, aquele dia 11 horas da noite, e nós levamos a discussão, eu entrei com ação popular, ajuizei uma ação popular, naquela época todo mundo dizia, esse menino é doido, nunca mais vai advogar em Sergipe, processou o presidente do Tribunal de Justiça, nenhum juiz de Sergipe se julgou, todos se julgaram suspeitos para julgar, o processo foi arquivado, eu recorri primeiro ao Conselho Federal de Assistentes Sociais, regional, né, de assistentes sociais, porque o concurso tinha para assistente social, para ir para a Justiça Federal, porque era a forma de eu fugir dessa suspeição coletiva.
A ação foi julgada improcedente porque no Estatuto do Conselho Federal de Assistentes Sociais não tinha a defesa dos direitos difusos e coletivos. E eu apelei para a OAB, à época presidida pelo Dr. Henrique Lei Andrade. E o Dr. Henrique Lei topou, nós fizemos a ação pela OAB conjunto e nós conseguimos anular o concurso aqui em Sergipe. O Dr. Edmilson Pimenta anulou e nós conseguimos manter no TRF. Juiz federal. O Dr. Edmilson Pimenta, exato. Perfeito. Porque como a OAB é uma autarquia federal, Perfeito. eu precisava de um órgão federal. Por isso que eu fui atrás do Conselho Federal de Assistentes Sociais, da OAB, porque era a forma de eu tirar da Justiça Estadual. Porque todos os juízes de vara de Fazenda Pública se julgaram suspeitos e disseram que não iam julgar contra o presidente do tribunal. A minha alternativa foi ir para a Justiça Federal e nós conseguimos. E meu pai já declarava o interesse de não ir para um quarto mandato de vereador. E aí, quando se fez uma pesquisa de opinião sobre os nomes, meu nome era muito lembrado, sobretudo pelo eleitorado jovem. E meu pai disse, olha, eu tomei uma decisão, se você quiser, você é o candidato, eu lhe ajudo com o meu eleitorado mais experiente, mais maduro, e você agrega jovialidade, eu acho que isso pode dar certo. Na época fomos candidatos pelo PSB, que é meu único partido até hoje, né? E na época fomos eleitos eu e o Zeca da Silva. Pelo PSB. Pelo PSB. E a votação foi expressiva? Foi a minha primeira eleição, eu tive 2.425 votos. Me diz uma coisa, Elber. Isso em 2004. Essa luta para anulação do concurso durou quanto tempo? Olha, salvo engano, o concurso foi em outubro e nós conseguimos anular finalmente todo o processo em abril do ano seguinte. Aí eu pergunto, tendo tido toda a comprovação de que houve a fraude, alguém do Tribunal de Justiça foi responsabilizado? Não, porque o que aconteceu? Nós ganhamos a liminar aqui em Sergipe, o Dr. Edmilson determinou a suspensão das outras fases do concurso, eles recorreram para Recife para tentar cassar a liminar, nós conseguimos manter a liminar e aí houve uma grande reunião do pleno do tribunal e uma desembargadora, inclusive, que eu respeito muito, que é a doutora Clara Leite Rezende, aposentada, defendeu publicamente que devia ser anulado mesmo, que depois que ela tinha visto aquilo era absurdo, a forma com que o concurso tinha sido feito. E aí começou um movimento dentro do próprio tribunal, com o qual o presidente Pascoal era contrário, ele queria manter, ele defendia a unhas e dentes manter essa discussão da forma que estava, comprou a briga mesmo. Ela defendeu, criou uma dissidência dentro do tribunal, e aí ele botou para votação do pleno, e o pleno decidiu que anularia o concurso de ofício, e aí a ação acabou perdendo o objeto, porque o próprio tribunal, e aí se fez um novo concurso com a Fundação Getúlio Vargas, e pessoas realmente capacitadas passaram. Nós estamos falando aí de que ano mesmo? 2003. 2003, isso. 21 anos atrás. Quem tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 43, né? Nasci já, 43. Lembra de falar de Trem da Alegria lá nos anos 80. Exato. Quer dizer que em pleno século XXI se tentou fazer algo desse em Sergipe. Sim, mas é porque é o seguinte, Narciso, o grande problema das pessoas é quando se tem muita certeza da impunidade. Naquela época existia um acúmulo de poder muito grande. O doutor Pascoal era presidente do Tribunal de Justiça e a esposa dele era presidente do Tribunal de Contas. Então, quando eu ajuizei essa ação, me lembro de eu estar entrando no Fórum Gomercindo Bessa e as pessoas dizendo, coitado, esse daí não vai ter emprego mais em Sergipe, não. Está processando o presidente do tribunal com uma das pessoas mais poderosas do estado de Sergipe. No governo de Albano Franco, essa família teve muito poder, não tenho nada de pessoal contra eles, mas era algo absurdo e que eu, jovem ali, idealista, começando minha vida pública, eu disse, eu não vou descobrir um negócio desse, eu vou deixar para lá. E na época houve uma grande dificuldade, porque como existia muita influência aqui, eu tive muito freio dos meios de comunicação de me ajudarem. Não existia um afã ainda. Era aqueles meios de comunicação bem tradicionais, quase todos ligados ao status quo. O doutor Albano era proprietário da TV Sergipe. Era o irmão da TV Atalaia, que me abriu um espaço inicialmente, a TV Atalaia, com o Fábio Henrique. Com o Fábio Henrique, ele abriu espaço para que eu falasse isso, porque todos os meios de comunicação tinham se fechado naquele primeiro momento, e ele abriu, mas eu senti que depois os próprios meios começaram a se fechar,
Isso, sabe a coisa? Eu lembrei de uma frase agora da arte da guerra. Nunca deixe o adversário sem saída, que a saída dele é ir para cima de você. Isso. E aí o que aconteceu? Quando eles fecharam todos os meios de comunicação, eu não tive o que fazer, eu liguei para a Globo Nacional. E disse, olha, eu tenho uma grande denúncia e aqui no meu estado ninguém coloca. Eu falei na época com Charles Tricot, que era correspondente da Rede Globo aqui em Sergipe. Ele disse, você tem essas provas? Ele tem. Eu levei até a sede da TV Sergipe, eles não falam com ninguém, venha na minha sala. Eu entreguei para ele. Naquela época não existia nem videoconferência, era audioconferência. Ele nos colocou no equipamento, na audioconferência com o William Bonner, na época, porque o Bonner fazia uma reunião às 11 da manhã, 10, 11 da manhã, todos os dias, para debater o que seria a pauta do jornalismo, tanto para o Jornal Hoje, como para os jornais Nacional e da Globo, da noite. E aí nós mandamos por fax as provas que eu tinha. E aí ele disse, tudo bem, você vai entrar no Jornal Hoje, pode gravar com ele aí. E aí foi que a coisa estourou. E aí a postura dos meios de comunicação local mudaram, né? Porque da água pro vinho. Mudou. Porque quando eles viram que o negócio não tinha mais freio, e graças a Deus nós conseguimos. E curiosamente, eu encontrei numa viagem que fiz agora recentemente, de um grupo de amigos, de 10 casais, 2 casais são aprovados nesse concurso. E eles disseram, olha, sabia que o primeiro concurso que a gente passou por sua causa, porque você anulou o que era irregular, e nós tivemos a oportunidade de passar no que foi feito de forma correta. Cumprimentar quem está nos acompanhando de casa, o Gilvan Carvalho, o Valdo Gomes, o Serafim, também aqui o Jailton. Serafim está aqui falando de uma atuação do meio ambiente com relação a casas. Depois explica melhor para mim lá no Zap, Serafim, para eu poder entender. Erinaldo lá no bairro América acompanhando, titia Vera também, já acendeu a fogueira, tia? Chego já já, viu? Anderson Defon tá por aqui, tô na audiência, parabéns à fã e ao meu amigo Narciso pelo formato dinâmico do programa, obrigado, querido. O Leônio tá por aqui, tem pergunta do Leônio, daqui a pouquinho eu faço. E o Gilvan Carvalho diz aqui, gostaria de saber do vereador Elber Batalha se ele tem alguma novidade do STF sobre os servidores que entraram em 1988. Infelizmente tenho, e a notícia não é muito boa. Na verdade, o que é essa discussão, Narciso, para que você entenda? A Constituição Federal de 88... É aquela da audiência pública que você fez? Sim, sim. Inclusive, você me da aposentadoria. Você me recebeu no programa e houve uma grande celeuma da seguinte situação. O Brasil empurrou com a barriga, durante 30 e tantos anos, um debate que é o seguinte. A Constituição, em 5 de outubro de 88, colocou lá, salvo engano, no artigo 19 da ADCT, que é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que os servidores públicos que tinham ingressado no serviço público até 5 anos da data da promulgação consideravam-se estáveis no seu cargo. Pronto. E não se discutiu outros detalhes dessa estabilidade. Recentemente começou a haver em vários estados do Brasil uma discussão seguinte. Esses servidores, 88, começaram a completar 30, 35 anos de serviço, começaram a solicitar suas aposentadorias. E aí você sabe que existe o regime geral de previdência, o INSS, e os regimes próprios. Aqui, o Sergipe Previdência, em Aracaju Previdência. Esses servidores de alguns estados, notadamente Maranhão, Piauí e Tocantins, começaram a solicitar suas aposentadorias e alguns desses institutos questionaram o seguinte, olha, pela Constituição, você é estável, mas você não é efetivo, porque a Constituição diz que a efetividade no serviço público só se deriva de concurso público. Você não prestou concurso. Ninguém pode lhe demitir, você é estável, mas você não é um servidor público efetivo. Por isso, você vai se aposentar pelo INSS. E não, no caso de Sergipe, pelo Sergipe Previdência. E isso começou a gerar problemas, alguns servidores descontentes nos seus estados. Houve uma ação do Piauí, outra do Maranhão, outra do Tocantins, e essas ações começaram a chegar no Supremo Tribunal Federal. E qual foi a decisão do Supremo naquela situação? Foi de dizer que os institutos estão corretos, que essas pessoas são estáveis, mas não são efetivas. E decidiu-se que todo mundo ia se aposentar pelo INSS. Aí surge um outro problema. Para o servidor que ganha abaixo do teto do INSS, a diferença não é muito grande. Às vezes é até mais vantajoso, porque nem sempre o Estado ou o município dá o reajuste anual do repasse da inflação. E a União Federal sempre dá inflação.
minimamente oficial. Agora, eu me recordo que depois dessa audiência pública, você me disse que tinha definido que existiria um prazo de uma redefinição por parte... Aí o que aconteceu? Interpuseram embargo de declaração contra essa decisão. O INSS questionando. Sim, o questionamento do INSS foi curioso. Disse sim, esse pessoal contribuiu a vida toda para o Instituto do Estado dele. E agora o Instituto pegou esse dinheiro todo e eu que vou pagar a aposentadoria deles. Esse foi um recurso. E o outro foi uma solicitação para que se levasse em conta que quem já completou o tempo de se aposentar não fosse prejudicado e que essa decisão não afetasse os já aposentados. E esse processo foi julgado na última quinta-feira passada, hoje faz 8 dias hoje, né? Hoje é quarta ou quinta? Quinta, 8 dias hoje. E a decisão final do ministro Barroso, que se tornou o relator do processo, foi de que a decisão seria essa mesmo, que os servidores, só fazendo uma ressalva, que ele disse que os servidores que já completaram o tempo para aposentadoria não seriam prejudicados e poderiam se aposentar nos próprios institutos. Os que não têm ou o tempo ou a idade serão aposentados pelo INSS. Nós estamos falando de um universo aí de quantos funcionários públicos em Sergipe, por exemplo? A última estimativa que eu fiz deu em torno de 4.000 servidores. Sobretudo servidores do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Então nós vamos ter aí funcionários que têm seus salários ao longo da carreira, podem estar aí muitos, dependendo do órgão que estejam, perto do teto ou 3 vezes o teto do INSS e vai ter que se aposentar pelo teto do INSS. Imagine assim, imaginemos, porque você tem que fazer as duas contas aí. Imagine um servidor que entrou no serviço público nas vésperas da promulgação da Constituição, 88, junho de 88. Ele já tem os 35 anos de contribuição, mas ele pode não ter a idade. Se ele entrou lá com 20 anos, ainda faltariam 5, 6 anos para ele completar a idade dos 60 anos ou 65 em alguns casos. Então ele não cumpriu os requisitos. E vamos dizer que esse servidor tem um salário hoje de R$15.000. Ele sendo remetido para o INSS, o que é que acontece? Ele vai ter um teto de aposentadoria de R$7.800. E essa decisão causa uma grande injustiça, ao meu ver, porque é o seguinte, esse servidor contribuiu em cima dos 15 mil. E aí você diz, ele pode entrar na justiça para receber de volta? Pode, mas lembra-se que tem a prescrição quinquenal, ele só vai receber de volta os últimos 5 anos. Se ele contribuiu por 30, 25 os 25 estão perdidos. Entendeu? Então, nós fizemos uma grande mobilização nacional, instigamos os sindicatos. Tem pressão dos estados por trás aí? Amigo, se não houve pressão, houve desídia. Porque para os estados é um grande negócio. É um grande negócio, exatamente isso que eu estou pensando. Porque é o seguinte, os estados estão tirando, entre aspas, das costas deles, um passivo de aposentadoria extremamente vantajoso. Ou seja, agora, meu amigo, sua discussão é com o INSS. É uma decisão... Para as previdências dos estados que estão já sobrecarregadas, é um desafogo significativo. O Leone diz o seguinte, vamos entrar na política 2024? Bora. Pergunte a Elber se a culpa é do eleitor ou faz parte da índole do político fazer do autoritarismo sua maior virtude e o que ele acha do político que quer pautar a imprensa. Estão querendo lhe colocar no bolo. Ele não é fermento não, Leone. Deixa o homem, Leone. Eu acho que eu já fui mais... Eu, quando mais jovem, eu já fui mais truculento e mais arredio. Mas eu entendo uma coisa, a gente vai amadurecendo, vai tendo outras vivências, e entende o seguinte, o papel da imprensa de vez em quando é acochar a gente mesmo. A nossa postura tem que ser uma postura de serenidade, entender que existe uma imprensa livre que quer informação e legitimamente busca, e entender que existem imprensas que têm suas simpatias. Né? O Brasil vive, ao meu ver, como é que eu posso dizer? Uma ilusão da imparcialidade total Perfeito. Das coisas. Um professor de direito meu dizia que imparcial ninguém é e neutro só detergente. Mesmo Exatamente. assim tem o de coco, de limão e tal. Então, assim, é entender que você pode ter uma simpatia por uma ideologia específica. Eu sou um político de centro-esquerda. Você pode ser um jornalista mais à direita, mais ao centro, e nós podemos ter uma relação respeitosa. Eu discordando de você e travarmos isso. Claro que existem excessos de alguns políticos, existem excessos de alguns comunicadores, mas a ciência aí é tentar ter jogo de cintura para manter esse equilíbrio.
Pronto, a palavra que você falou agora no final é a que eu defendo. Eu acho que o debate da ilusão ele também é ilusório. Agora tem que ter equilíbrio. Isso. Equilíbrio de fazer críticas a todos os campos, Sim. quando entender que eles estão cometendo erros, e equilíbrio de ouvir todos os lados, da direita à esquerda, de ouvir todos os partidos, todas as ideologias, porque se elas existem e estão postas no cenário, não é a imprensa quem tem que definir qual é a melhor ou a pior, é a sociedade quem tem. Eu costumo dizer duas críticas significativas a ambos os lados da política polarizada brasileira. A direita brasileira se equivoca plenamente quando ela não abraça duas causas. A causa da reforma agrária e a causa do meio ambiente. Não existe política moderna que não abrace a reforma agrária. Os Estados Unidos se tornou a potência que se tornou porque entendeu que era necessário democratizar as vias de produção, transformar aquele pequeno agricultor num produtor rural. Perfeito. E que ele crescesse, porque você note o seguinte, os municípios mais pobres de Sergipe são os que têm mais latifúndios. Perfeito. Porque fica concentrado. E outra coisa é a causa ambiental. Essa discussão que são incompatíveis desenvolvimento e meio ambiente. Meio ambiente. E a esquerda tem suas grandes mazelas hoje em duas coisas. Para mim, o sindicalismo e as relações trabalhistas pararam na década de 40, a economia se modernizou, as relações de trabalho se modernizaram e a gente meio que estagnou nessa discussão. Né? Eu sou um defensor da classe trabalhadora, como defensor público, como averário do direito, mas acho que a gente parou no tempo e com todo respeito à pauta que eu vou falar. Eu falo de como se diz no jargão, de um lugar de fala, de quem aprovou hoje na Câmara um projeto de criação de um protocolo antirracista na cidade, para as lojas de departamento terem que educar seus vigilantes, seus funcionários, para não haver aquele racismo estrutural, de quem já foi padrinho da parada LGBTQIA+, por 2 vezes. Mas as pautas identitárias são importantes, mas elas não podem ser o grande mote da esquerda brasileira. A esquerda brasileira tem que se modernizar, entender que a economia é importante, sobretudo porque é ela que vai proporcionar uma riqueza a ser dividida e democratizada sem concentração com a classe pobre. Então, enquanto a gente ficar defendendo os discursos identitários e a proteção cega contra o empresariado, entendendo que o empresário é inimigo, e o outro entendendo que o meio ambiente é um adversário do desenvolvimento e que trabalhador sem terra é vagabundo, e isso vai fazer a gente ter uma política imbecilizada. Eu acrescentaria mais uma coisa aí, que é a questão da discussão da moral para a direita. Sim, sim. Quando você puxa essa pauta e do outro lado fica a esquerda com as pautas identitárias, o pano de fundo é uma polarização que não ajuda na discussão dos assuntos que são essenciais para a sociedade. Você tira uma coisa muito curiosa que está acontecendo agora, que existem excessos dos dois lados. Vou dar um exemplo. A gente, até para defender algumas pautas, nós temos que ter a serenidade de entender o momento. Com todo respeito à independência do partido. Eu entendo que naquele momento, o ajuizamento daquela ação declaratória de constitucionalidade do pessoal, querendo legitimar os abortos vou usar outro termo, querendo autorizar a interrupção de gestações até determinado número de semanas, acho que foi 22 semanas na época também, em qualquer hipótese de gestação, na quadra histórica política que nós estamos vivendo, foi inapropriado o momento e gerou uma reação que causou essa coisa estúpida que está sendo votar no Congresso. Que é possibilitar a criminalização de modalidades de interrupção de gestações que são permitidas desde 1940 no Brasil. O Código de 40 torna isso um homicídio. O Código de 40 já determinava que era possível a interrupção da gestação sem que se considerasse aborto em caso de gravidez decorrente de estupro, em gravidez que colocasse em risco a vida da mãe e gravidez de feto anencéfalo. Eles querem dizer que a partir da 22ª semana, esse caso também é proibido e quem fizer vai ser comparado a homicídio. Você chega à situação esdrúxula de entender que um estuprador tem a pena máxima de 10 anos, e se a mulher que foi estuprada, uma jovem, uma menina de 12, 13 anos foi estuprada, for tirar o feto e ela não tem uma clínica particular para fazer, apele para o SUS demore mais do que as 22 semanas, pronto, ela não pode mais fazer, porque ela é pobre, não teve dinheiro, e se fizer, ela vai ter uma pena o dobro da do estuprador que a estuprou, porque é homicídio simples, a pena de 20 anos. A barbaridade. Então, às vezes essa falta de sensibilidade, e eu não tenho dúvida
que sem tirar a legitimidade do debate. Sem tirar a legitimidade do debate. Eu lembro de um episódio, para fechar esse ciclo, eu lembro quando aprovou-se no Congresso Nacional a possibilidade de legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva. E estava tudo desenhado para ser aprovado. E a Tatiane da Astra, presidente da Astra, que é minha correligionária do PSB, a gente tem uma relação muito respeitosa, muito fraterna, muito amiga, e eu tinha acabado de ser padrinho da parada LGBT, e ela me ligou: Elber, a senadora Marta Suplicy quer alterar o projeto agora e transformar em casamento. Eu disse: Tati, tá acordado de aprovar a comunhão estável? Aí ela disse: tá. Eu digo: não mude não. A vitória de ter uma união estável homoafetiva vai ser tão grande, e na hora que você mudar para a palavra casamento, isso vai vir uma bancada evangélica, católica, em cima desse projeto, que é capaz da gente ter uma... A gente está com uma vitória, a gente está em cima da risca para conseguir uma vitória que é de cidadania, que é de inclusão, que é de direitos humanos, que é de reconhecimento do direito de uma comunidade, e não vá nessa vibe que naquele momento a Marta queria fazer a política dela. Sim. Ela quer dizer: eu sou a mãe do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a gente aprovou a união estável e depois fomos para o jurídico. Bom, se a lei, se a Constituição fala que a união estável é idêntica ao casamento, se eu posso ter união estável, os casais homoafetivos começaram a judicializar o pedido de transformar suas uniões em casamento e o Supremo determinou legal. Se nós fôssemos talvez para a luta do ranço de dizer eu quero desse jeito, muito provavelmente a gente não teria conseguido. Elber, você é um cara que tem bom relacionamento com todos os grupos. É um diplomata, que circula bem na política. Mas não responda como amigo, não. Sim. Responda com seriedade. Esse pleito de 2024, como é que você está vendo esse desenho? Uma Emília Correia líder nas pesquisas, uma pré-candidatura de Yandra Moura que tem surpreendido com o resultado percentual que tem, Daniele Garcia que se colocou no cenário, Luiz que dizem que não vai decolar. Como é que você está vendo isso tudo? Qual é a sua opinião sincera sobre este pleito? Eu vou usar um termo que o vereador Josanito Vitale gosta de usar: está tudo na mais perfeita confusão. Na verdade, eu vejo as candidaturas, por exemplo, um fato que para mim está claro. As eleições de 2024, elas não serão nacionalizadas. A população, eu estou andando nas ruas. As pessoas não vão votar em prefeito ou prefeita de Aracaju por Lula e por Bolsonaro. Certo? As pessoas colocaram isso lá em 2022, num debate do que cada um acreditava, mas eu sinto que eu tenho eleitores que eu votei Lula, fui coordenador da campanha de Lula, e eu tenho vários bolsonaristas que vão votar em mim. Eu vejo... Você pega a pesquisa dos quase 30% que tem pontuado aí a Emília Correia, um dado me chamou a atenção. Quando você vai para a interseção, 35% desse percento do universo de votos dela é de eleitores do presidente Lula. Então, assim, há uma interseção de votações muito simbólica nessa eleição. Eu vejo que a Emília hoje representa, apesar de já ser uma vereadora de segundo mandato, né? São 2 mandatos da Emília, 16 e 20. Ela ganhou muito espaço, notadamente com a defesa da identidade bolsonarista, mas como ela é uma mulher preparada, ela é uma defensora pública, ela não se limita a isso. Ela tem uma identidade bolsonarista, mas ela perpassa isso. A prova disso é que tem eleitores de esquerda, de centro-esquerda, que votam nela, que declaram a intenção de voto. E ela, com certeza, ainda traz, na minha análise, um sentimento daquele eleitor de Valmir, que queria que Valmir tivesse sido governador, que votou em Valmir mesmo com ele impugnado. É bom a gente lembrar que Valmir ganhou as eleições, ele foi impugnado. Sem nenhum demérito ao governador Fábio Mitidieri e ao senador Rogério Carvalho, que disputaram. Mas isso é um fato. Pelo voto popular, Valmir seria hoje governador do Estado. E existe um eleitorado ainda inconformado com isso, que, ao meu ver, deposita esse sentimento na candidatura de Emília. Por isso também, sem nenhum demérito a ela, se explica muito esse percentual que ela tem. A deputada Yandra é uma jovem que está começando sua carreira, tem sido uma grata surpresa, mas com certeza o resultado que ela está apresentando, sem nenhuma diminuição da imagem dela, se deve ao poder do pai dela, né? O André Moura é um político bem relacionado e eles têm feito uma política muito assim agressiva na periferia, de conquistar apoiadores, de cooptar apoiadores de bairro. A chapa, a forma da política, a chapa de vereadores é gigantesca, que apoia ela. Os vereadores foram muito
cooptados para formar esse projeto com promessas de aporte significativo de fundo partidário, já que o André Moura preside a União Brasil, que é o maior fundo partidário do Brasil, e ainda tem mais várias outras siglas que orbitam sobre o poder dele. Há esse agrupamento do governo do Estado, que hoje, que a própria Andra faz parte, né, mas que tem o Luiz Roberto apadrinhado pelo prefeito Edivaldo Nogueira, que tem a Daniele Garcia, que se desincompatibilizou aí, que pediu a exoneração do cargo de secretária para se colocar como um nome. Fabiano Oliveira vem fazendo um trabalho interessante de articulação. O Fabiano é muito articulado, tem se posicionado bem. Se você acha o que é que eu acho que vai acontecer, eu acredito que vai haver uma composição e que a Daniele Garcia vai ser a vice do Luiz Roberto. A impressão que eu tenho, pela forma que está sendo construída, eu discuti isso com uma pessoa hoje na hora do almoço, de que eu sinto que o governador Fábio Mitidieri, nos últimos dias, nas últimas semanas, definiu-se pela candidatura do Luiz Roberto. Eu gosto muito de ficar observando os movimentos. Então ele foi para o Arraiado do Zoido do Forte, levou o Luiz Roberto debaixo do braço, fizeram um grande evento no Santa Maria para mais de 2.000 pessoas do vereador Bigode, e ele estava lá com o Luiz Roberto. Então os acenos são extremamente significativos, deixou de ser um fato só de discurso para ser de prática. E o que foi feito no seu programa essa semana? O governador ligar no meio da entrevista do prefeito Edivaldo Nogueira e dizer: o seu candidato é o meu candidato. Aquilo é um gesto significativo. Uma mensagem de texto. Né? Exato, uma mensagem de texto dizendo isso. Então, isso é um gesto significativo de que o candidato do governo vai ser Luiz Roberto, eu não tenho dúvida disso mais. E a construção, a candidatura, a federação do PT tem essa confusão aí, né? Com todo respeito à Candice, não tenho nada de pessoal contra ela. É uma candidatura... Eu esqueci de colocar no cenário Valadares Filho, que é seu amigo e Sim. Foi recentemente correligionário. A Candice se coloca como uma candidata do PT, né? Mas que não conta com a simpatia, não pessoal, repito. A candidatura dela não conta com a simpatia dos outros partidos da federação, sob a alegação de que é uma candidatura que não é competitiva. E isso realmente enfraquece a chapa de vereadores. Quando você vai para uma campanha com uma candidatura majoritária que a população entende que não tem chance alguma de vencer, e aí eu volto para aquilo que eu disse, que eu acho que a eleição não vai ser nacionalizada, e a bandeira crucial que a Candice apresenta é: eu sou a candidata de Lula. Numa eleição que do percentual da Emília, 35% é de eleitores de Lula, que o Luiz Roberto, por ter sido um petista histórico, por ter sido da Petrobras, por ter participado como coordenador da campanha de Márcio Macedo, de deputado federal, junto com o finado Zé Eduardo Dutra, tem ligações fortes com a esquerda. Edivaldo ainda remanesce com esse viés, vamos dizer, com esse verniz esquerdista, apesar de ter migrado mais ao centro. Eu acho muito difícil essa candidatura se viabilizar. O meu amigo Valadares Filho, eu tenho um imenso carinho por ele, acredito muito na capacidade eleitoral dele, mas a minha opinião pessoal dele é que ele só deve entrar nessa disputa se ele pertencer a algum grupo político. Se o grupo político da federação, se o grupo político da federação o abraçar, ou se numa composição ele viesse a ser o candidato ou um dos candidatos também apadrinhados ou vamos dizer, que orbitasse dentro do grupo político do governador Fábio Mitidieri. Eu sou do PSB hoje, eu vou seguir as orientações do PSB, minha amizade, minha irmandade por Valadares Filho é eterna, mas eu fiquei no PSB, meu único partido, que hoje é presidido por Zezinho Sobral e por Cláudio Mitidieri, e eu estarei na deliberação que o partido determinar. Duas perguntas, a determinação do partido, a deliberação do partido, mas Elber, como filiado, será ouvido e terá direito a opinar. O que você opinaria hoje? Qual deveria ser o caminho do PSB? Hoje, dentro das alternativas que estão colocadas, eu gosto pessoalmente muito do Fabiano Oliveira, gosto da minha amiga Daniele Garcia, mas eu acredito que a disputa com a vereadora Emília Corrêa demanda uma unidade de forças do grupo da prefeitura, do grupo do governo do estado e de uma simpatia dos militantes da esquerda que estão hoje descontentes com a candidatura da Candice. E quem unificaria esse sentimento, ao meu ver, é o Luiz Roberto. Luiz Roberto. Sim. Para a gente encerrar, eu gostaria de lhe perguntar, você já está com quantos mandatos? 4. 4 mandatos. Isso. E está indo para uma reeleição. Vamos tentar. O que é que você vai
argumentar para a população para que ela, quase cai aqui o celular, para que ela lhe permita exercer mais um mandato? A minha história de luta, de coerência, de defesa intransigente dos direitos, fomos autores de diversas leis que modificaram a realidade e é muito difícil para um vereador fazer leis que alterem a vida da sociedade. Hoje o vereador Pastor Diego dizia, eu fiz um levantamento das leis que eu apresentei, foram várias, mas quase nada está tendo prática. E não é culpa dele, é porque a competência legislativa do vereador ela é muito limitada. Você não pode legislar nada que crie gasto, nada que crie despesa, né? E, felizmente, eu tive uma felicidade de, talvez pela quantidade de mandatos, talvez pela minha vivência jurídica, de fazer leis que modificassem muitas realidades. A lei do Salve, que criou a notificação, amanhã é o Dia Nacional de Combate à Violência contra o Idoso. Essa lei que obriga os órgãos públicos a notificarem qualquer indício de violência contra o idoso. Nós que fizemos a lei que proibiu a cobrança de caução em internamentos de urgência. Você acha que você lembra? Sim. Que existia uma prática, a pessoa já ia se internar num lugar, você tem que deixar um cheque em branco aqui. Tive um colega que passou por isso. Isso Marcelo. era uma prática abusiva que nós conseguimos extirpar. Nós proibimos durante anos que as universidades particulares cobrassem estacionamento. Acho, inclusive, só fazendo uma observação, que essa lei você fez a partir do caso desse meu amigo. Sim, foi exatamente isso. A irmã dele, Exato. já falecida, fez uma grande mobilização Sim, e sim. você entrou nesse processo. Foi. Nós proibimos as universidades que durante 10 anos elas cobrassem estacionamentos. A proibição só caiu porque quando eu estava fora da Câmara, quando secretário de Turismo, o ex-prefeito João Alves revogou a lei a pedido dos shopping centers que hoje cobram valores abusivos naqueles estacionamentos. E várias outras situações. Hoje aprovamos o protocolo antirracista, que é, antes de ser um projeto que aponta o nome de racista para qualquer pessoa, é um projeto que determina que as grandes lojas de departamentos, shopping centers, façam um processo de formação com seus vigilantes, com seus seguranças, mostrando que eles não devem abordar de formas diferentes as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas vestidas de forma mais humilde. Não deve haver presunção de delinquência devido à classe social ou devido à cor de pele que a pessoa tem. Então, nós tentamos, na máxima... Vou lhe dizer uma notícia aqui, em primeira mão. Você lembra da nossa luta do IPTU de Aracaju? Sim, aquele processo. Da declaração da inconstitucionalidade? Semana passada, o Supremo Tribunal Federal arquivou o último recurso da Prefeitura Municipal de Aracaju. Então, qual a consequência? Ou seja, nós conseguimos atestar que os aumentos de IPTU eram inconstitucionais. Agora estamos esperando a publicação da decisão e isso vai forçar que se faça um novo ordenamento de IPTU de Aracaju. Estou lhe dando essa notícia em primeira mão. Devolução de dinheiro pode existir? O Tribunal de Justiça daqui, quando julgou a meu favor, na nossa ação, ele julgou que a lei era inconstitucional, mas que para não criar o caos nos cofres públicos da sociedade, o julgamento valeria do julgamento em diante. Então, na verdade, posto em prática esse julgamento, a lei do IPTU vigente hoje cai por terra e terá que se fazer um novo ordenamento de IPTU, um novo regramento nos moldes estabelecendo, trazendo os valores do IPTU para os valores efetivamente mais próximos da realidade comercial. Tem imóveis no centro da cidade que você não consegue vender por valor nenhum e se atribui R$500 milhão aos valores. Por isso que o centro da cidade virou um cemitério comercial. Perfeito. Você passa no calçadão da João Pessoa, várias lojas fechadas, o que dá uma tristeza. A gente que tem uns 40, 50 anos, viu como era o calçadão, conheceu o comércio pujante que o centro de Aracaju tinha. E muito... Porque as pessoas antigamente não existiam os shopping shoppings, centers, né? O que a gente fazia, o que as pessoas fazem no shopping hoje, a gente fazia no centro da cidade. E o que falta é uma política de reurbanização do centro. Perfeito. E essa política de reurbanização só vem com uma forma: você IPTU diminuindo mais justo, né? E, em alguns casos, até isentando para fomentar o comerciante a voltar para o centro da cidade. Você tem casas belíssimas no centro da cidade. Se você possibilitasse que essas pessoas fossem isentadas de IPTU, se elas viessem estabelecer seu domicílio, você movimentaria o centro. O lugar só é movimentado quando mora gente nele. Porque quando o centro vira puramente comercial, quando dá 7 horas da noite, ele vira um cemitério. Ele fica violento, perigoso, ponto de drogas, de comercialização, de prostituição, que é isso que acontece hoje no centro da cidade. Meu caro Elber Batalha, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o convite, por esse papo bacana.
Vamos sempre manter esse diálogo aí, que temos um longo período até chegar às eleições, né? É longo, mas para gente que está na pré-campanha e depois na campanha passa rápido, meu amigo. Nossa Acabarem os forrós, passou São Pedro, a confusão já está aí na porta. Já está na porta.